Vamos falar agora sobre a terapia comportamental. O que diz a terapia comportamental? Na psicologia, no estudo da psicologia. Depois vamos fazer o parâmetro com as igrejas. Então, aqui na terapia comportamental, nós temos que tem mais sucesso em pessoas que apresentam sintomas como incontinência urinária, causada por problemas emocionais, gagueira, medo de espaços abertos, entre outros. Nesse processo de terapia comportamental, utiliza-se das técnicas dessensibilização sistemática, deixando a pessoa menos sensível àquele problema, insights skinnerianos, perceber que tipo de esforço causa uma reação negativa no outro para poder administrá-lo. Vamos continuar. Estamos falando sobre psicologia, mas o que isso tem a ver com nossa fé? Tudo. Ao ver palestras, pregações para famílias, para casais, vemos que a teoria do comportamento está presente nos discursos, como alegações que seu estilo de vida mudará apenas alterando determinado comportamento. É importante conhecer diversas correntes da psicologia, pois há casos mais profundos do que mero comportamento. O ser humano é complexo. Trate com discernimento, sabendo que cada caso é um caso. Nós temos aqui algumas informações sobre alguns livros que podemos usar, que as igrejas podem usar. Que livros são estes? Este livro aqui, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, é um livro indicado pelo mundo bíblico para os cristãos. Um guia prático para melhorar a comunicação e conseguir o que você quer nos seus relacionamentos. Esse livro é de John Gray. Outro livro também indicado para os cristãos. O que você sente pode ser curado. Também de John Gray. São importantes esses livros indicados pelo mundo bíblico, porque são livros que nos ajudam no tratamento da nossa alma e além da Bíblia, que a Bíblia é a principal. Nós temos livros que são chamados livros de autoajuda, comportamental. Então, continuando com o nosso estudo, o que é que diz a Bíblia? Lá em 2 Pedro 1,3 diz assim: tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Em razão da significativa influência que tem tido na igreja, o caminho psicológico comparado ao caminho bíblico deveria ser assunto de interesse crítico para todos os que creem ser a palavra de Deus sua autoridade e que ela é totalmente suficiente para nos dar tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. 2 Pedro 1,3. Mas nem todos têm essa consciência de que tudo que precisamos, nós podemos encontrar no Senhor Jesus, em Deus, através de Jesus. Como comparar estes dois caminhos? Eles não poderiam ser mais opostos. As teorias básicas do aconselhamento psicológico são contraditórias ao que a Bíblia ensina sobre a natureza humana e a solução divina para os seus problemas mentais, emocionais e comportamentais. Os conceitos psicoterapêuticos com relação à humanidade são intrinsecamente bons. A Bíblia diz que, exceto Jesus Cristo, não existe homem bom e que este foi nascido com uma natureza pecaminosa. Lá em Romanos 3,23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As doenças da alma, elas estão relacionadas muitas vezes com o pecado, com aquilo que fica na sua mente sobre um pecado cometido, ou mesmo que não seja um pecado, mas você acha que foi.
e você não consegue pedir perdão, nem àquele que você cometeu o pecado, não consegue pedir perdão também a Deus, e aí você fica com aquilo na alma e isso vai adoecendo sua alma. Por isso que o perdão é importante, porque cada vez que você pede perdão a Deus, você está colocando nos pés do Senhor Jesus aquilo que você acha que é um pecado, porque senão isso vai adoecer sua alma. O aconselhamento psicológico promove sempre a crença de que os problemas que afetam adversamente o bem-estar mental e emocional da pessoa são determinados por circunstâncias fora da pessoa, tais como abuso de paz e o meio ambiente. A Bíblia diz que um coração humano maligno e suas escolhas pecaminosas é que são causadores dos problemas emocionais e comportamentais. Vejamos em Marcos 7, 21 e 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então vejam, aqui nós temos tudo isso que traz doença para a alma, que adoece a alma. Então, veja como é importante esses versículos lá de Marcos 7, 21 a 23, sobre as doenças da alma. Então, veja, vou ler novamente. A Bíblia diz que um coração humano maligno e suas escolhas pecaminosas é que são causadores dos problemas comportamentais e emocionais. Então, vejamos. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso tudo está falando em Marcos 7, 21 e 23. Então, a psicoterapia tenta melhorar o ego através de conceitos como amor próprio, autoestima, continuando aqui, vou fazer um resumo, porque nós temos pouco tempo. Vou ler mais alguns versículos que são importantes, bíblicos, que fazem uma comparação entre as doenças da alma e o que diz a Bíblia sobre isso. Bom, a Bíblia ensina que o ego é o maior problema, que o ego é o maior problema da humanidade e não a solução dos males que a afligem. Ela profeticamente identifica a principal solução mostrada no aconselhamento psicológico, o amor próprio como catalisador a uma vida de depravação. Então vejamos lá em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, os tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, por exemplo, agora na pandemia, podem desencadear muitas doenças da alma. E aí, nós não podemos fingir que essas doenças da alma não existem, que essas doenças da alma não existem nas igrejas. Elas existem. E como vamos tratá-las? Claro que nós não podemos deixar de procurar a medicina, os médicos, que eles são instruídos para nos orientar, para nos, se for possível, até nos dar remédios, né, para acalmar. E nessa calma, você tem que ir buscando estratégia de conviver com muitos problemas que a pandemia está trazendo. Desemprego,
morte de familiares, de parentes, de amigos. E mesmo que você não tenha nenhum amigo, nenhum parente que tenha falecido durante a pandemia, mas você está vendo o sofrimento humano, e nós somos humanos, então nós sofremos com isso. Esse sofrimento da alma, ele não pode ser ignorado pelas igrejas. As igrejas precisam fazer esse tratamento, não pode ignorar. Então, as igrejas, elas são tidas, né? É por isso que existe a capelania, que é um trabalho do capelão em fazer visitas para ajudar no sofrimento das pessoas. Então, a pessoa está sofrendo porque perdeu um ente querido, o capelão está ali para mostrar que existe solução. Qual é a solução? A solução é a oração, o conformismo, porque a morte ela é certa para todos. Mas nós vamos sempre sofrer quando perder um ente querido. Então, durante a pandemia, nós estamos sofrendo? Nossa alma está sofrendo? Está. Nós não somos insensíveis a isso. Os cristãos não são insensíveis às percas que as pessoas estão tendo, mesmo que isso não esteja acontecendo na sua igreja em particular. Mas há um sofrimento ao seu redor. Então, a sua alma pode se entristecer. É preciso que as igrejas estejam abertas ao tratamento de todos, porque todos estão sofrendo, é um momento de sofrimento. Como nós já vimos, a psicologia ela trata o sofrimento da alma. A alma está sofrendo? Está. Então a psicologia está ali para isso. O pastor pode ser um psicólogo, pode fazer um aconselhamento. Ele não é um psicólogo com carteirinha para fazer um tratamento daquela pessoa que está sofrendo. Mas ele pode fazer um aconselhamento. Né? Nós temos os conselheiros. Como vocês viram lá no início da aula, muitas denominações estão